E aí, galera, boa noite. Vamos chegando. Vamos para nossa oitava aula. Olha quanta coisa a gente já aprendeu aqui. Nessa semana, se eu não me engano, na terça-feira, eu mandei para vocês uma mensagem mostrando tudo que a gente tinha aprendido até agora. Mostrei que a gente já aprendeu passo a passo para começar na área de dados do zero, como gerar um gerador, como criar um LinkedIn gerador de entrevistas, quais são as áreas que mais contratas, fizemos projetos práticos, ensinei a você a adaptar suas experiências anteriores para a área de dados, mostrei diversas coisas importantes aqui para você conseguir sua primeira vaga na área de dados. Já tem gente lá no nosso grupo de network conseguindo várias entrevistas na área de dados. Daqui a pouco, possivelmente, alguém já vai sair com uma vaguinha aí e iniciar sua carreira dentro da área de dados. Então, se você não quiser perder nenhum conteúdo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, me acompanha nas redes sociais, principalmente no Instagram e dentro do nosso grupo de network, que é onde eu posto a maioria das informações, comento sobre as aulas, envio também e-mail te notificando, se cadastra lá para receber todas as informações. Na última aula, a gente falou sobre como aumentar suas chances de aprovação na área de dados, era a parte 2, agora a gente vai para a parte 3, mas aqui eu não mudei a estrutura dos slides, porque na verdade essa é a continuação da parte 2, onde a gente vai continuar o nosso projeto. Então a gente fez uma análise do nosso projeto na aula passada, com o Jupyter Notebook, utilizando o Python. Hoje a gente vai continuar, vai subir esse projeto para o GitHub, como eu comentei com vocês, e também vai montar um dashboard ali dentro do Looker Studio. Então esse é o objetivo da aula de hoje. Mas só para a gente fazer um recap e voltar no que a gente aprendeu na última aula, basicamente a gente viu como aumentar sua taxa de empregabilidade, quais são as áreas de atuação com mais oportunidades e começou o projeto prático, né? Então eu mostrei para vocês ali que as áreas que mais contratam era tecnologia. Deixa eu aumentar a tela aqui, né? Eram tecnologia e serviços financeiros, mostrei as principais empresas ali que mais contratam, e aí falei que a gente consegue aumentar nossa taxa de empregabilidade construindo um perfil no LinkedIn campeão e um currículo, consequentemente, igual ali ao seu LinkedIn, um portfólio, e a área de atuação. Então, se você somar esses três pilares aqui bem feitos, a gente chega ali em 27 vezes mais de você conseguir uma chance na área de dados. Então, é algo bastante interessante para você. Foi isso que a gente falou na última aula. Se você não assistiu, volta lá e assiste. Hoje a gente vai continuar o nosso projeto. Então, o nosso projeto, basicamente, ele vinha de um contexto de negócio, onde a gente estava trabalhando com uma empresa de tecnologia, analisando comportamentos de usuário em um app de delivery, e o contexto de negócio era basicamente você faz parte de um time júnior e o gerente pediu uma análise para entender quais as regiões concentram mais pedidos, quais são os horários de pico, qual é o tempo médio de entrega, os usuários estão voltando a usar o app ou não, e existe relação entre a avaliação e o tempo de entrega. Então a gente fez tudo isso dentro do nosso Jupyter Notebook. Eu vou mandar para vocês depois o código, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui na estrutura do nosso código, né, da nossa análise em si. Então, basicamente aqui, ó, o projeto de análise de comportamento de usuário, contexto do negócio que você faz parte, entender, blá, 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 que foi o que eu falei anteriormente. E aqui coloquei as perguntas e a gente foi fazendo a descrição disso aqui. Então, importei o Pandas. Pandas, se você não sabe, é a biblioteca que a gente utiliza para... Deixa eu colocar essa. Isso, fica melhor. A biblioteca que a gente utiliza para manipular arquivos CSV. Depois a gente lê o arquivo CSV que está dentro do nossa pasta de projetos Datalizando. Aí eu coloquei o nome de análise de comportamento de usuário. Aí na pasta dados eu coloquei o nosso CSV com todos os dados. E aí mostrei para vocês como esse CSV está organizado aqui. Depois mostrei uma outra função que a gente utiliza para ver só as primeiras 5 linhas do nosso data frame. Coloquei aqui uma descrição de cada uma das colunas, então expliquei para vocês qual era o significado de cada uma das colunas. Então, identificador único do cliente, cidade, onde o pedido foi feito, estado, data do pedido, hora do pedido, valor do pedido, forma de pagamento, tempo de entrega em minutos, avaliação dada pelo usuário no pedido dele e se o usuário repetiu o pedido ou não, 1 se sim, 0 se não. Depois a gente fez algumas transformações aqui de hora de pedido em datetime para que a gente conseguisse manipular essa variável dentro do Python. Então a gente fez isso com data e hora. A gente faz esse tipo de transformação porque se a gente não fizer, não transformar ele para date time, a gente não consegue manipular. Então isso vai quebrar o seu código.
Depois a gente colocou algumas colunas adicionais nesse nosso data frame, então a gente colocou o dia da semana, com segunda, terça, quarta, quinta-feira, assim sucessivamente. Colocamos o mês e também colocamos a hora dentro desse data frame para facilitar a nossa análise. E aí, se vocês olharem aqui do data frame, a gente vai ter lá dia da semana, mês e hora, depois da última coluna, que é a coluna repetiu o pedido. Depois, regiões com maior concentração de pedidos, foi a primeira análise que a gente fez, então a gente basicamente plotou um gráfico aqui, considerando pedidos por estado, e aí a gente identificou que Roraima aqui é o principal, não sei se é Roraima ou se é Rondônia, agora fugiu a memória, mas a gente identificou aqui qual que era a região com maior concentração de pedidos, então possivelmente a gente consegue ver que região norte e nordeste tem a maior concentração de pedidos para essa nossa base. Qual o dia da semana com mais pedidos? Aí a gente plotou um gráfico aqui que mostra em ordem de segunda a domingo quais são os dias da semana que tem mais pedidos. Aqui a gente vê uma concentração basicamente grande em todos os dias, mas o pico acontece mesmo na quinta-feira. Depois, os horários com mais pedidos. Aí a gente identificou um parâmetro aqui que talvez não faça sentido para a realidade de uma empresa no Brasil. A gente identificou um pico aqui de pedidos por hora às 4, 5 da manhã, né? Então não faz muito sentido, talvez seja por conta de ser uma base simulada mesmo, então tem esse detalhe. Mas a gente chegou nessa resposta para essa pergunta. Depois o tempo médio de entrega por avaliação, para a gente identificar se... deixa eu apagar isso aqui. Opa, teclado errado. Para a gente identificar se o tempo de entrega tinha relação com a avaliação que o cliente fez, e a gente identificou que a maior relação do tempo de entrega com a avaliação era em casos onde a avaliação era de 1 estrela, por exemplo, e o tempo de entrega ficava próximo a 50 minutos. Quando a gente olha as outras avaliações, né, 2, 3, 4, a gente não tem, e 5, a gente não tem tanta diferença no tempo de entrega. Então, possivelmente não é esse fator aqui que está atrapalhando a avaliação do cliente de ser uma nota 4, 5, do que uma nota menor do que isso, tá? Além disso, a gente viu quais são a porcentagem de usuários que repetem pedidos, então a gente identificou que 31% ali repete pedido, que é pouco, na realidade de um app de delivery, quer dizer, não sei se é pouco, parece pouco pela porcentagem, a gente teria que ver algum estudo de mercado ali para identificar quantos repetem, isso é importante. Mas a gente, enfim, fez essa análise e respondeu essas 5 perguntas para o nosso gestor. Então essa era a ideia do projeto, construir algo para o seu portfólio que fosse relacionado diretamente a um setor que mais contrata profissionais de dados. E aí eu vou enviar esse código aqui para vocês terem como base e poder subir no portfólio de vocês, tá? Mas o ideal é que vocês assistam a aula e repliquem o código. Uma coisa que é interessante mostrar para vocês também é que agora a gente vai subir esse projeto dentro do GitHub. Se você conectar sua conta ao GitHub e também fazer a instalação do GitHub Copilot aqui dentro, você consegue escrever código. Então, escrever linha normal, sem escrever em Python, mas escrever em português, e ele gerar um código para você. Então, por exemplo, o que eu fiz aqui? Aqui tem um outro gráfico, mas é o mesmo gráfico. Tem o data frame novamente. Então, aqui, por exemplo, eu queria exportar esse dado aqui, essa tabela que a gente criou para CSV, para depois eu subir lá dentro do Looker Studio e construir o painelzinho junto com vocês. E aí, antes de fazer isso, eu conectei ao GitHub Copilot, e logicamente a minha conta do GitHub, e escrevi, olha, eu quero fazer exportação. Como que é o código mesmo para eu fazer essa exportação? E aí ele me deu essa exportação prontinha. Aqui, para subir o projeto no GitHub, também da mesma forma. Pedir para o Copilot escrever para mim. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, só para vocês terem uma noção. Vou usar aqui a opção Generate, que é a opção que aparece quando eu utilizo o GitHub Copilot aqui dentro. Se você não estiver utilizando, se você não estiver logado na sua conta, não vai aparecer. Então, eu posso selecionar aqui Generate, e aí eu posso colocar aqui, olha, cria um código em Python. Opa, estou escrevendo agora. Cria um código em Python que me diga qual é o estado
com maior quantidade de pedidos do meu data frame. E aí, eu posso simplesmente pedir para ele executar. Então, olha o que vai acontecer. Dá um accept. E aí, ele escreveu aqui para mim em Python. Como ele não identificou que isso aqui como ele identificou que isso aqui era um arquivo Markdown, ele acabou escrevendo aqui dessa maneira para que o arquivo Markdown reconhecesse Python. Mas eu poderia clicar em Code aqui e copiar essa parte aqui do código e colar aqui embaixo. Por exemplo, tá? Só ele identificar. O que ele não está identificando aqui como um código. Pode ser por conta de alguma atualização. Deixa eu ver aqui. E talvez eu tenha que rodar tudo de novo, né? Tem isso também, porque... Vamos lá, vamos dar um all aqui. Deu problema. Vamos identificar qual foi o problema. Aqui rodou. Aqui ele quebrou. Porque não está instalado. Vamos trocar o kernel. Importante aqui, tá? Não sei se vocês assistiram a última aula, mas quando você abre um arquivo Jupyter Notebook, você coloca um kernel, que é como se fosse um ambiente operacional, né? O sistema operacional que ele vai rodar ali esse código Python. Então, você precisa selecionar esse kernel aqui em cima. Ó, agora ele já rodou. Vamos descer aqui. Ele está executando os outros passos. Aqui ele não vai executar, né? É um arquivo Markdown, ok. Vamos executar aqui embaixo. Depois não, desculpa. É só para rodar essa célula. Ele não vai rodar essa célula. Vamos ver essa célula aqui. Acho que eu cliquei para rodar tudo de novo, né? Ó, o estado com maior quantidade de pedidos é RO, que é o que a gente viu lá no gráfico lá, Roraima, Rondônia, não sei. Não tenho certeza. Vamos verificar aqui. Mais fácil. Detran RO, significado dessa sigla RO, Rondônia. Não é Roraima. Errei. É Roraima RR. Ok? Então, vou fechar isso aqui. Então, é assim que você consegue utilizar o GitHub Copilot aqui dentro do Jupyter Notebook, tá? Mas para isso, lembre-se de conectar, estar logado dentro do seu browser na conta do GitHub, tá? Então, é muito importante que vocês... Muito importante que vocês façam isso. E aqui dentro ele também vai pedir para vocês conectarem. Agora, a ideia é a gente subir isso para o GitHub. Por quê? Porque a gente vai usar o GitHub como nosso repositório de armazenamento do nosso portfólio com relação a código, tá? Então, a ideia é a gente fazer isso. Lembrando que, vamos entrar aqui na nossa pasta do projeto. Então, CD Desktop, porque está na minha área de trabalho. Legal. Eu vou dar um ls para identificar tudo que tem dentro dele. Vou dar um CD de novo. Vou copiar a pasta do nosso projeto, que é o Detalhizando Projetos. Esse daqui é um arquivo .zip, né? A pasta mesmo é essa daqui, Detalhizando Projetos. E vou colar aqui. Legal. Dou um Enter. Aqui dentro eu posso ver que a gente tem os dois projetos que a gente já fez, que é o Pipeline de Vendas e o Análise de Comportamento de Usuário. Dentro de Análise de Comportamento de Usuário, hoje eu tenho duas pastas, né? Então, se a gente entrar aqui, CD, e colocar, a gente vai ter lá uma pasta com os dados e uma pasta com esse nosso arquivo Jupyter Notebook, tá? Deixa eu excluir isso aqui para não poluir o nosso código. E agora a intenção é a gente pegar tudo isso aqui
e mandar lá para o nosso GitHub. Então, essa é a ideia agora do nosso próximo passo. O que tem aqui que é interessante? Lembra que eu falei para vocês que eu escrevi esse código aqui usando o GitHub Copilot? O que acontece? Eu tenho esses dois dados, mas dentro de dados, CD dados, eu fiz a exportação desse dado aqui, tá? Então, além de ter o nosso dado CSV, eu também tenho, que no caso eu fiz a substituição, né? Eu também tenho esse novo dado que tem o data frame, não o data frame mais original, mas o data frame com as colunas que eu construí aqui por último, que são dia da semana, mês e hora. E aí eu fiz a exportação desse data frame para a gente subir lá dentro do Looker Studio. Então é importante que vocês façam isso daqui também, tá? Agora eu vou sair dessa pasta, porque eu quero subir essa pasta completa de análise de comportamento do usuário dentro do GitHub. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, você tem que, igualmente eu fiz aqui, entrar dentro da pasta do projeto. Então, primeiro passo, digite qual é a pasta do projeto, caminhou até lá, você vai fazer o seguinte, você vai iniciar o repositório Git se ainda não fez. Então, eu vou dar um git init aqui, para a gente iniciar. Beleza, iniciou um repositório vazio. E aí você vai dar um git add para adicionar isso lá dentro. Git add ponto. Legal, deu alguns avisos aqui, mas executou o que precisava ser executado. Depois, eu vou dar um git commit, que é fazer o commit inicial do projeto. Colocar o projeto de fato lá dentro do GitHub. Git commit -m. E aí eu vou dar um nome para esse projeto. Então, no caso aqui, eu vou chamar de projeto de análise de comportamento de usuário. Legal, dá um git commit, enter, e aí ele foi lá e colocou os 3 arquivos dentro do nosso GitHub. Legal, agora eu vou criar um repositório dentro do GitHub e colar e copiar o URL, tá? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui é o seguinte, vamos abrir o nosso GitHub. Vou entrar dentro do meu perfil, minha projects, Lucas Kuda. Legal. Então, tem um projeto de inteligência artificial aqui dentro já. Tenho... Acho que a gente não colocou o pipeline de vendas, né? Deixa eu ver uma coisa aqui dentro desse project. Tá. Eu tinha colocado um projeto da pós, né? Mas eu tenho que modificar esse projeto aqui. Legal. Agora eu vou criar um repositório aqui dentro. Então, vou vir em repositórios. New repositório. Não. Então, o nome do repositório vai ser... Deixa eu copiar o que eu... Projeto de análise de comportamento de usuário. Este projeto tem como objetivo criar um portfólio real com base de dados simulada de um app de delivery. Vai ser um repositório público. Adicionar um readme, eu posso adicionar um readme, mas depois eu vou ter que escrever lá. Um git ignore. E a licença, não precisa. Então, vou criar o repositório. Legal, criei o repositório aqui. Agora eu vou pegar esse repositório. Ele já vem com o arquivo readme, mas ele vai estar vazio. Quer ver? Ó, vai estar vazio aqui, só vai ter a descrição do projeto. Legal. Vamos voltar aqui para o nosso código. Então, ele vai pedir, ó, cria o repositório GitHub e copia a URL. Então, GitHub, seu usuário, nome do repositório.git. Então, se eu voltar lá, eu vou ter lá o GitHub, nome do usuário e o nome do projeto. Então, deixa eu pegar, deixa eu ver se tem repositório aqui, ó. Ele já vem certinho para você.
Aí você dá um copiar aqui, volta aqui para dentro do nosso Jupyter Notebook e dá um git remote de orange e copia aqui o repositório que você criou. Dá um enter, legal, já foi, e agora a gente envia os arquivos para o GitHub de fato. Então dá um git push -u orange master e dá um enter. Legal. Deixa eu ver se ele deu algum problema. Aparentemente não. Então, se a gente voltar aqui para o nosso GitHub, vamos dar uma olhadinha. Dar um refresh aqui. Acho que ele pede para fazer um pull request. Não há nada para comparar. Ok. Volta aqui. Compare pull request. Cadê o pull request aqui? Ok. Choose two branches if you need to comparar. Não, eu não quero comparar, só quero fazer um pull request. Eu acho que eu tenho que vir aqui. Ele manda eu vir pra cá, não entendi isso aqui. Isso aqui é novo pra mim. Undefined. Load e load. Legal, deixa eu ver aqui. Voltar mais um. Add recent show pushes. De novo esse. Esse aqui acho que não foi, então. Esperar carregar. Pronto. Vamos ver. Não, ele não tá indo. Por que ele não tá indo? Add file. Não sei, não entendi isso aqui. Acho que agora vai. Não, ele me leva pra cá. Não tô entendendo isso aqui. Pull requests. Repositórios. Vamos lá, ao vivo é assim mesmo. Beleza, tem aqui o repositório que a gente criou, só não tá os arquivos aqui dentro. Main, branches, master,
Ok. Entendi que não há nada para comparar. Tá, então vamos ver aqui no chat porque não tá. Não tô achando por que não tá indo. Fiz essa sequência de passos no meu Jupyter Notebook. E os arquivos ainda não aparecem no GitHub. Ninguém pode ver. Tá, beleza. Deixa eu ver esse git status. Tá, aqui não apareceu nada. Origem ou master aqui. Git print. Será que é isso? Mas not exist. Ah, porque eu adicionei em... Não. Não entendi. Vamos fazer aqui de novo para enviar para ele. Não. Esse. Vamos ver o que ele comenta a respeito disso. Perfeito. Essa mensagem significa que o push feito então por que os arquivos não aparecem no GitHub? Provavelmente o GitHub está mostrando a branch name como padrão, enquanto você fez o push para a branch master. Ok. Então acho que ele vai abrir... Ele não vai aparecer o arquivo na main, mas vai aparecer na master. Acho que é isso. De branch. Acho que é isso. Tem que clicar na master. Ah, entendi. Entendi, galera. Seguinte. Como se fossem dois diretórios diferentes, né? Você tem um main, onde você tem o padrão, a principal, né? Como a gente fez um na master ali, na hora de subir os arquivos acabam aparecendo dentro da master, ao invés de dentro da main. Então, a gente subiu os arquivos com sucesso, mas numa pasta ali diferente do que seria a pasta padrão aqui dentro do GitHub. Então, esse foi o probleminha que a gente estava enfrentando. Legal. Agora eu vou deixar com vocês para pegarem esse notebook que a gente criou. Deixa eu salvar, eu não salvei, acho que enviei sem salvar. Pegar esse notebook que a gente criou, pode entrar dentro do meu GitHub, está num repositório público, então vou compartilhar o repositório para vocês. Vocês baixem, formatem
esse Jupyter Notebook para deixar ele mais visualmente agradável. Se quiserem salvar também as imagens em uma pasta de imagens, pode ser interessante para usarem numa apresentação. E tá feito. Depois só subir aqui dentro do GitHub. A primeira vez que você fizer esse passo a passo aqui, possivelmente ele vai pedir para você logar dentro do GitHub, então é importante fazer isso. E depois, se você quiser usar o GitHub Copilot, você consegue fazer isso instalando essa extensão aqui, o GitHub Copilot, tá? Então, basicamente é isso. Essa era a primeira parte aqui da nossa aula. Agora a ideia é a gente pegar esse data frame que eu fiz a exportação aqui para a CSV e subir dentro do Looker Studio para que a gente consiga montar um painel. Então, eu montei esse painel, vou mostrar aqui para vocês como ele tá, mas depois eu mostro como vocês vão fazer isso. Primeiro, vamos entrar aqui dentro do Looker Studio para eu mostrar um pouco a ferramenta para vocês. Então, a ferramenta é gratuita, tá? Só algumas coisas vão ser pagas, mas a gente não vai usar nada pago aqui. Basicamente, ele tem essa carinha aqui. Ele tem uma aba de relatórios, onde vai ter tudo o que você construiu. Vai ter uma aba de fonte de dados, que é aquelas que você subiu aqui para consumo. E vai ter uma aba de análise, caso você queira criar um novo relatório aqui dentro, mais específico. E aqui tem algumas coisas igual o Google Drive, né, compartilhados comigo, de minha propriedade, etc. Beleza, se você quiser criar um relatório, você clica em criar e clica em criar um relatório. E aí ele vai basicamente abrir uma aba parecida com essa aqui daqui já está criada, vamos abrir um novo relatório aqui. Então ele vai abrir uma página em branco para vocês e vai pedir para você conectar a sua fonte de dados ao relatório. Então você vai vir aqui em Upload Arquivo CSV e vai ir na pasta do projeto, onde a gente fez a exportação do CSV e vai subir aqui dentro. Aqui ele já mostra pra gente que tem dois tipos de arquivo, né? Esse arquivo aqui, ó, User App Data, é o arquivo original, então é o data frame original. Eu posso subir esse outro data frame aqui, que é o data frame que a gente fez a exportação, que tem as outras colunas. E a gente clica em adicionar. Legal. Agora eu já tenho, deixa eu ver. Ora, isso. Já tenho minha fonte de dados aqui dentro. Igual eu teria em qualquer outra ferramenta de visualização. Com os dados aqui dentro, eu consigo construir o meu dashboard, consigo construir o meu painel. Então aqui eu tenho um painel feito que vocês podem utilizar. Deixa eu pegar... inserir. Texto. Quero inserir um texto. Texto. Vou colocar aqui, ó. Dash App Delivery. Legal. Aí eu vou só formatar para deixar mais bonitinho. Aqui eu deixei com uma cara do canal, né? Coloquei a logo aqui, coloquei das colunas do lado. Mas isso fica a critério de vocês. Vou subir isso dentro do GitHub também depois, tá? Aí o que eu vou fazer com esse cara aqui? Deixa eu ver se eu consigo. Quero editar ele. Quando você for editar, vai sempre aparecer aqui do lado as opções de edição, tá? Mas você pode usar a barra de cima aqui também. Então vou aumentar um pouquinho essa letra. Vou colocar em negrito. Legal. Eu só vou estender isso aqui um pouco. Isso aí. E centralizar. Legal. Já tem o nome aqui do nosso dash que eu construí aqui. Vamos lá, como que eu fiz todas essas... como que eu coloquei todas essas visões aqui? Primeiro, para você importar essas colunas aqui, tem uma opção de você colocar formas. Então, coloca uma forma, ajusta da maneira que você quer. Se você quiser colocar uma imagem aqui, você também consegue. Então, coloquei a logo do canal, tá? Começando aqui pela parte mais simples. Depois, modifiquei aqui o tamanho da folha do relatório, tá? Então, deixei um relatório mais longo, né? Uma página mais longa. Tá vendo que esse daqui é um pouquinho menor. Para você fazer esse tipo de edição, você pode clicar
Onde era mesmo? Já esqueci. Página, configurações da página atual, e aí você ajusta largura e altura. Nesse caso aqui eu deixei como se fosse um quadrado, e aí ele está com a mesma largura e com a mesma altura. E acabei estendendo um pouquinho para caber todos os nossos gráficos aqui dentro. Aí como que eu montei esse relatório, né? Eu construí algumas visões. Que visões são essas? Coloquei uma visão de Big Numbers aqui, então vou fazer até um textinho. Diminuir a letra. Tem que selecionar. 16. Legal. Então, uma visão de Big Numbers. Big Numbers porque são os números principais ali dessa nossa empresa. Então, algo que seu gerente pode querer acompanhar diariamente, tá? De uma maneira mais fácil. Aí você basicamente vai lá e faz a atualização dessa fonte para atualizar os dados de acordo com aquele dia. Então, Big Numbers, coloquei o número do faturamento total, ticket médio e a quantidade de pedidos que teve até aquele momento. Como que eu coloquei essas informações? Basicamente, eu venho aqui, adicionar um gráfico, e aí tem algumas opções, né? Tem gráficos, vários tipos de gráfico. Tem esses que eu coloquei aqui, são um cardzinho, igual que a gente tem no Power BI. Então, clico aqui, clico no cardzinho e seleciono a informação que eu quero. Então, clico aqui dentro desse meu card, vou na parte de configuração, e ao invés de data do pedido aqui, opa, cadê a métrica? Aqui, a métrica. Ao invés de avaliação, a gente teve 18 mil, quer dizer, aqui ele está somando a avaliação, né? Eu coloco, por exemplo, faturamento, que é valor do pedido. Legal. Aí vocês podem ver que ficou exatamente igual o que a gente tem aqui, só ficou sem a identificação monetária de fato, né? Como que a gente resolve isso? A gente clica aqui dentro desse editar e troca número para moeda e real brasileiro. E aí ele já vai deixar bonitinho no formato de moeda. Legal. Pode perceber também que aqui eu tenho o valor do pedido e aqui eu tenho o faturamento como nome desse meu cardzinho. Para eu fazer a alteração, basta eu vir aqui em cima e colocar o nome que eu desejo dentro desse meu cardzinho. Então, no caso, faturamento. E aí ele vai ficar exatamente igual ao que está aqui embaixo, tá? Legal. Ticket médio é a mesma coisa, quantidade de pedidos a mesma coisa. Você vai seguir exatamente o mesmo passo a passo que eu coloquei aqui para vocês, tá? Depois, a próxima etapa... Deixa eu trazer isso um pouquinho para cá, não traz? Acho que dados traz. Legal. A próxima etapa é criar um gráfico não, né? Uma tabela que eu criei aqui embaixo, onde eu mostro por estado o ticket médio, a avaliação média desse estado, dos pedidos desse estado, a quantidade de pedidos por estado, a taxa de recompra, ou seja, usuários que repetiram o pedido, e o tempo de entrega em minutos aqui. Também pode ser uma informação interessante ali para o seu chefe visualizar. Como que eu construí esse gráfico? Venho aqui e adiciono uma tabela, tá? Não vou adicionar a tabela porque senão vai sujar o nosso dashzinho aqui. Então, eu adiciono essa tabela, ele vai vir para cá. Vazia, né? Só com a marcação aqui de 1, 2, 3, etc. E talvez um head count ali, que é uma métrica aleatória que o Looker Studio coloca. Beleza. Aí como que eu construí essas informações por estado? Primeiro, aqui a gente tem duas classificações importantes. A primeira é dimensão e a segunda é métrica, tá? Quando a gente fala de dimensão, qual é a dimensão que eu quero olhar os meus dados? Eu quero olhar os meus dados por hora? Eu quero olhar os meus dados por estado? Eu quero olhar os meus dados por dia da semana? Então, tem vários tipos de dimensões diferentes. Dimensão vai ser nada mais do que o meu eixo X do meu gráfico, por exemplo. Então, quero olhar por hora, quero olhar por minuto, quero olhar por dia da semana e etc. Tá? Então, no caso aqui, coloquei que eu quero olhar por estado algumas métricas. Então, dentro de dimensão, eu vou lá dentro da minha parte de dados, pego o meu estado e arrasto para cá dentro de dimensão. Já está arrastado, não vai modificar nada, tá? Legal.
Aí eu vou lá e coloco algumas métricas aqui dentro. Primeiro, ticket médio. Como que eu criei essa métrica de ticket médio? Se eu vim aqui em editar, eu coloquei basicamente o valor do pedido, e ao invés de deixar sum no valor do pedido, eu coloquei basicamente a média aqui. Então, fui lá, traz para mim o resultado médio do valor do pedido por estado. E aí ele já vai classificar direitinho aqui para a gente. Vamos colocar como moeda também, para identificar que isso aqui é moeda. Legal, agora já está lá por moeda. Avaliação média, a mesma coisa. Trouxe a nossa métrica de avaliação para cá. Cadê ela? Avaliação. Joguei aqui e coloquei a média. Então, avaliação média, só troquei o nome da coluna que é avaliação, na origem, por avaliação média. Quantidade de pedidos, eu peguei basicamente uma contagem de user ID, de quantidade de usuários por estado, tá? E uma contagem normal, eu poderia fazer uma contagem diferente, de distintos, para caso ele tenha repetido, para caso aparecesse algum repetido, ele contar somente os diferentes. Taxa de recompra. A taxa de recompra, eu não simplesmente só arrastei um campo para cá da minha base de dados. Eu criei um campo calculado. Como que eu crio um campo calculado aqui dentro do Looker Studio, Lucas? Adicionar métrica, adicionar campo calculado. E aqui dentro eu vou fazer o cálculo. No caso de taxa de recompra, se eu abrir aqui, o que eu fiz? Eu falei, olha, eu quero que essa coluna se chame taxa de recompra e esteja em porcentagem. E eu dividi basicamente aqui a soma de repetir o pedido, que identifica se é está identificado como 1 ou 0, então ele vai somar tudo que é 1, e vai dividir pela quantidade de usuários ali que fez a compra naquele estado. E eu quero que ele exiba em porcentagem, então vem aqui número porcentagem. E aí ele começa a exibir esse número aqui para mim em porcentagem. Quando eu fizer essa continha aqui, eu clico em aplicar e ele gera para mim a taxa de recompra aqui. Tempo de entrega em minutos já é um campo pronto, então só arrastei ele para cá e coloquei a média. Tá? Aí seria legal você identificar aqui como tempo médio de entrega. Importante, todos esses dados aqui vão ser visualizados conforme o filtro que você fizer de data aqui em cima. Como que você coloca esse filtro de data? Você vem em adicionar o controle de período, que tem esse íconezinho de agenda. Quando você clicar aqui e arrastar, ele vai pedir para você colocar a data que você quer analisar as informações. Aí eu acabei tirando aqui a seleção que eu tinha, ele volta para o padrão. Mas eu poderia selecionar um período específico aqui em cima e a gente ia visualizar esses dados em um período específico, tá? Legal, então a gente já tem essas informações aqui por estado, seu chefe já consegue visualizar. Aí uma outra informação que eu coloquei aqui é um gráfico por data, identificando a quantidade de pedidos por data. Então, um período contínuo aqui, né, da quantidade de pedidos, então a gente tinha pedidos de 6 de abril a 29 de junho, e aí a gente basicamente tem a identificação de quantos pedidos eu tive nesse período. Também é interessante para você ver picos de vendas ou vales de vendas para você fazer algum tipo de ação. Por exemplo, aqui foi um dia com baixa venda, então você poderia fazer algum tipo de ação aqui. Depois, se você tiver esses dados históricos, você também consegue modelar para ver quanto você vai ter de pedido em cada dia no próximo ano, verificar oportunidades sazonais. Então, também é uma visualização que pode ser interessante aqui. Para construir esse gráfico aqui, esse é um gráfico, deixa eu ver qual gráfico é. É um gráfico de série temporal, basicamente é um gráfico de linha. E aí você vai colocar nesse gráfico de linha dimensão. Aqui está uma dimensão mais detalhada, mas se você só arrastar a data do pedido para cá, ele já vai fazer esse detalhamento para você. Vai deixar ano, mês, data do pedido. E em métrica, você coloca uma contagem de user ID, tá? Então, bem simples esse gráfico. Os dois próximos gráficos é um gráfico que identifica o tempo de entrega por hora, tá? O que a gente consegue perceber aqui? Que não existe nenhuma hora aqui dentro da meia-noite às 23 horas um horário específico que aumente absurdamente o tempo de entrega, mas é legal para você monitorar. Então aqui você tem um tempo de entrega um pouquinho maior, às 6 horas da manhã, que é o que está identificando aqui. Depois tem um outro pico às 18, e acho que são os dois principais picos, mas tem um outro às 3 e um outro às 11 da manhã, então é bem comum, né? Horários aí específicos. Legal, então esse é um outro gráfico, vamos ver que formato é esse aqui, tá? Porque isso é bastante importante.
Ele não necessariamente funcionaria ali com série temporal, porque série temporal espera alguma coisa específica, é um gráfico de linha puramente. Então eu fui lá com aquela coluna que eu criei dentro do Jupyter Notebook, coloquei ela como dimensão aqui no caso, porque eu queria meu EX por hora, e a métrica é o tempo de entrega médio aqui, basicamente seleciona o tempo de entrega e coloca em agregação médio aqui em cima. E aí você vai ter esse gráficozinho aqui de tempo de entrega em minutos. Depois eu criei um gráfico, deixa eu ver se consigo dar zoom, consigo. Eu criei um gráfico aqui, que inclusive não está aparecendo aqui, mas dá para ver. Criei um gráfico de pixel, não é um gráfico muito bem aceito pelos profissionais da área de dados, porque, enfim, ele não traz muita informação, mas para esse caso aqui, como era algo bem simples, né, não era nada tão específico, a gente consegue visualizar algumas informações como a representação de cada tipo de pagamento, né, como que está aqui, forma de pagamento, dentro do nosso app. Então, a gente consegue perceber que 40% é crédito, 23% é Pix, débito é 21%, um pouquinho menos do que o Pix, voucher 10,8% e algum pouco ali, 201 pedidos, 4% em dinheiro. Então, talvez seja uma informação importante ali para você definir algumas estratégias dentro da sua empresa. Legal? Então, esse é o nosso testezinho aqui dentro do Looker Studio, focado num projeto real de App Delivery. Vou compartilhar com vocês também, para caso vocês queiram copiar, treinar, entender como é que funciona. Mas criamos aqui o nosso segundo projeto de análise de comportamento de usuário, numa empresa de tecnologia, que é um App Delivery, fazendo uma análise ali, trazendo um contexto de negócio, pedindo informações que um gerente possivelmente pediria, e construindo um dashboard onde a gente consegue acompanhar algumas informações que são relevantes para o negócio em si. E aí, vou deixar algumas tarefinhas para vocês. Adaptar aquele Jupyter Notebook, né? Não adaptar, mas deixar ele mais visual, mais bonito. E colocando conclusões ali dentro da sua análise, insights que podem ser importantes. Construir um README para a gente colocar isso dentro do Redshift, para as pessoas saberem como utilizarem, entenderem ali de fato a sua análise. E nesse dashboard aqui, pensar em outras visões que possam ser interessantes e adaptar com a carinha de vocês aqui, tá? Entender como é que funciona. Isso pode ser bastante relevante para vocês. Também é interessante vocês colocarem algum tipo de análise aqui dentro desse dashboard. Então, se vocês quiserem adicionar uma nota, então todo mês, toda virada de mês você colocar os principais insights do mês anterior, isso pode ser bastante relevante para vocês, tá? Legal? Então, esse é o vídeo de hoje que eu gostaria de continuar com vocês, nossa terceira parte ali, mostrando como é que sobe no GitHub e construindo esse dashboard aqui, relacionando com o que a gente viu na aula passada, que empresas que contratam mais profissionais de dados podem te ajudar a aumentar suas chances de ser contratado e de conseguir sua primeira vaga na área de dados. Então esse é o meu objetivo aqui no canal. Como eu falei para vocês, em breve eu vou lançar uma mentoria exclusiva ali, com todo o passo a passo, com todas as aulas, desde a parte técnica até a parte de entrevistas. Mas antes disso, eu quero compartilhar um outro projeto que eu estou fazendo aqui com vocês, que é um projeto onde você vai poder ter uma análise de LinkedIn feita, saber o que estudar, ter um mapa de estudos feito, ter direcionamento de quais são os seus próximos passos, ter 3 projetos ali selecionados especificamente para você criar o seu portfólio na área que você quer conquistar sua vaga em dados. Mas em breve eu solto mais informações a respeito disso, tá? Estou construindo esse projeto, que é um projeto mais acessível do que a mentoria de fato, que exige mais tempo, mais dedicação, tanto do meu lado quanto do seu lado. Então, continue me acompanhando nas redes sociais e eu vejo você na nossa próxima aula.